A gente vai voltar para o Rio agora, porque o Flamengo, vou perguntar a opinião do Renato também sobre a escalação de ontem, sobre a ideia de colocar o Bruno Henrique de novo pela direita, e também sobre a expectativa da chegada de mais um reforço, o segundo para a temporada. O André Hernan postou mais cedo que Flamengo e Vinha estão mais próximos do que estavam. A gente tem um post aí para colocar, enquanto o Renato comenta das opções de saída do Tite, das possibilidades que ele teria com esse novo reforço. Renato? Eu acho que o Vina é um grande reforço, né? E está praticamente fechado mesmo. O Flamengo aumentou a proposta, o Roma deu uma baixadinha na proposta e todo mundo aposta que quando voltar aí a dupla não dinâmica do Flamengo, o Braz e Spindel, o Vina, pelo menos, eles trarão no pacote. Agora, a escalação do Flamengo de ontem ela é o que o Flamengo tem de melhor neste momento, né? Só que quando entrar o De La Cruz, muda tudo. Muda tudo, porque foi o que eu falei, para mim vai sair o Luiz Araújo. E o Bruno Henrique ter entrado na direita, eu acho que o Tite rapidamente percebeu que quem tinha que ter ido para a direita é o Cebolinha, que está voando. O Cebolinha está voando em todas as partes do campo. Vamos assim dizer, a metamorfose, a ressurreição do Cebolinha é um milagre do Tite. O Tite chegou lá no Ninho do Urubu, virou-se para o Cebolinha e disse: levanta-te, anda. Ele não é Lázaro, mas levantou. Porque, vou te dizer, o Cebolinha até então já estava sendo comparado ao Luan. O Cebolinha é o Luan do Corinthians, do Grêmio, tá? Porque não fazia nada. E o Tite chegou lá, sentou com ele e disse: pô, cara, você jogava aquela bola que você jogou comigo na Copa América. Você jogava a bola que você jogou no Grêmio que te levou à seleção. Como é que você esqueceu essa bola? Não pode ter esquecido. E isso tudo a gente sabe como é que é importantíssimo na cabeça do jogador, esse lado psicológico. O Cebolinha está jogando muito. Tanto que quando ele destrocou, ele botou de novo o Bruno Henrique na esquerda e levou o Cebolinha para a direita, o Cebolinha criou várias chances, inclusive para o Bruno Henrique fazer o gol. O Bruno Henrique deu uma cabeçada que a bola bateu na trave. Então, eu acho que o Flamengo vai ser mais ou menos isso. Eu acho que o Gabriel, que está magrinho, é bom ver o Gabriel magrinho de novo, né? E com vontade. Ele ontem podia ter feito um gol, né? Ele deu 2 chutes perigosos, né? Entrando pela esquerda. Eu acho que ele sofreu um pênalti. Eu acho que ele deveria ter feito o gol pelo menos de pênalti, mas o juizão, e não tem VAR nessa altura do Campeonato Carioca, é um campeonato, como é que pode um campeonato não ter VAR numa parte e ter VAR na outra? Esculhambação, né? Mas enfim, não tem VAR, ele levou o tranco dentro da área e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que o Tite vai ter muito coringa na mão. Porque a questão é aquela velha história: coringa demais na mão de bobo, às vezes atrapalha. Mas o Tite não é bobo. Então eu espero que ele saiba, vamos assim dizer, fazer as canastras, fazer as coisas necessárias, porque de fato ele vai ter muita gente. Você vê, o Vina e o Ayrton Lucas dão a ele 2 opções completamente diferentes. O Vina, todos vocês conhecem bastante da época do Palmeiras, né? É um baita lateral, mas que não é de ir ao fundo, ele é um jogador mais de vir por dentro. Ele lembra mais o Felipe Luiz do que o Ayrton Lucas, que vai ao fundo. O primeiro gol do Flamengo nasce uma jogada que o Ayrton Lucas vai à linha de fundo, cria um salseiro lá na área do Audax, tem o córner, e aí no córner o Arrascaeta bota na cabeça do Léo Pereira e o goleirão do Audax dá uma ajudinha. Então, ele passa a ter, por exemplo, 2 bons laterais esquerdos com características diferentes. Eu vou jogar contra esse time aqui, o ideal é que eu tenha um cara que ajude o meio-campo pelo meio. Eu jogo o Vina. Não, agora eu preciso ir no fundo. Jogo o Ayrton Lucas. É diferente do que ele tem na direita, né? Na direita ele tem mais ou menos isso, mas com 2 jogadores muito menos dotados tecnicamente, né? Eu acho que ele vai ter realmente muitas armas. Não sei se vem mais alguém para o meio-campo. Eu espero que não venha o Luiz Henrique, porque se vier o Luiz Henrique, ele aí vai querer insistir nos pontinhas. E isso eu acho que é uma coisa que ele precisa desapegar muito rapidamente, entendeu? O Cebolinha, uma coisa que eu gostei muito do Flamengo, do Tite ontem, o Flamengo jogou preocupado em ter amplitude, mas não com jogadores atarrachados nas linhas laterais. O Cebolinha vinha para dentro. E no lugar do Cebolinha entrava o Arrascaeta, entrava o Gerson, entrava o Ayrton Lucas. Aí tá certo você ter a amplitude. Agora, não pegar jogadores como o próprio Cebolinha ou o Bruno Henrique e atarrachar na ponta. Isso é puro suco de Vitor Pereira e Sampaoli, e a gente sabe qual é o gosto desse suco, né? Então eu gostei muito do Tite ontem. Realmente achei um trabalho muito bom. Acho que ele substituiu bem. Ele botou o Gabriel no intervalo.
Não foi porque o Arrascaeta estava mal. É porque ele sabe que o Gabriel está lá bufando no banco, né? E agora treinando, sério. Então, foi quase que uma atitude política aquela entrada do Gabriel no intervalo, né? E o Gabriel entrou, não fez o gol, mas não jogou mal, não. Jogou bem o Gabriel, deu uma fatiada na bola pro Cebolinha, que foi aquelas que ele dava para o Bruno Henrique. Achei que o Flamengo ontem jogou todo bem. A dúvida, quer dizer, independentemente de o adversário não ser tão poderoso, mas eu quero ver o Audax contra os outros grandes também. Porque às vezes, o Audax é uma merreca. Aí vai lá, ganha do Botafogo, empata com o Vasco e perde sofrido para o Fluminense. Vamos ver, vamos esperar. Mas o que deu gosto no Flamengo ontem foi a movimentação. Eu achei que o Flamengo do Tite ontem se movimentou muito bem. E se continuar se movimentando bem assim, com os jogadores que tem e com os que vão chegar, aí realmente começa a ficar um time que dá para sonhar novamente com títulos, ao contrário do pesadelo que foi na temporada de 2023. Bom, ontem na rodada de estreia do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu por 1-0 em casa. Hoje o Vasco com o time reserva joga, o Fluminense também com o time reserva e ainda a maioria deles em férias também joga. Acho que a gente tem aí, André, você me ajuda a colocar todos os resultados e a tabela. O Vasco já está até escalado aí para a primeira rodada. O Vasco joga 2 vezes hoje. Eu me lembro quando eu era criança, viu, Arnaldo? Quando o São Paulo jogava à tarde e à noite, no mesmo dia, uma Copa isso lá. Flamengo 4-0 no Audax, a Portuguesa ganhou por 1-0 do Bangu. O Botafogo 1-0 do Madureira, mesmo com o Coringas, mas lá tem um bobo, 1-0 em cima do Madureira. Hoje a gente teve mais cedo Nova Iguaçu vencendo o Sampaio Corrêa por 1-0, lá no Laranjão. Daqui a pouco a gente tem o Vasco, pode virar a página aí, gente, dos jogos de hoje, por favor. A gente tem o Vasco e a gente tem o Fluminense que joga com Volta Redonda fora de casa. Olha lá, Volta Redonda e Fluminense. E o Vasco recebe Boa Vista. Arnaldo, eu sei que você fez o jogo do Botafogo ontem, não vou gastar minutos do jogo do Botafogo com você. Acho que o Thiago Nunes não está entendendo exatamente o tamanho do trauma no qual ele mergulhou ao dizer que a página foi virada. Não foi virada por ninguém, só foi virada por ele. Dá um plazinho, como disse seu sócio, sobre esse jogo e já engata, por favor, na quantidade de coisas que o presidente do Corinthians falou hoje, inclusive sobre a estreia do time no próximo domingo no Campeonato Paulista. Por favor. Bom, acho que há em comum entre Botafogo e Corinthians hoje só foi mesmo a passagem do Thiago Nunes pelos dois clubes. Não precisa sem falar querer sobre provocar isso. Ninguém. Exatamente. E talvez essa dificuldade dele entender o momento de cada time, né? O momento, como você sempre diz, do Corinthians era um momento difícil naquele momento em que ele assumiu, do Grêmio sucedendo o Renato mais ainda, e agora no Botafogo ele teve também participação na parte final da derrocada. Esse trauma não vai sumir tão cedo, né? Protesto contra jogadores, vaia quando Marçal e Marlon Freitas pegavam na bola, Gatito Fernandes melhor em campo chorando na saída do jogo. Esse é o Botafogo que começou a temporada. E num sistema completamente diferente do ano passado, tentou mudar tudo já de início. O Thiago Nunes, acho que vai ter um longo caminho e já tem um desafio aí daqui a um mês na pré-Libertadores. E se passar de Aurora, o Melgar vai jogar contra o Bragantino, provavelmente, dureza para se classificar. O presidente do Corinthians, que não escolheu em tese Mano Menezes, mas já tem um técnico desde o ano passado, assim como o Thiago Nunes estava no Botafogo, ele continua dando várias entrevistas palpitantes por aí. Eu brinquei antes do início do programa que agora ele dorme com o boné da patrocinadora Master, e ele anunciou outros acordos de patrocínio, alguns já confirmados, placas de publicidade na Neoquímica Arena. Aí naming rights que vem aí do centro de treinamento, tá, entre aspas, vendendo tudo. É mais ou menos, só que um pacote menor que o presidente do São Paulo faz para 2024 no segundo mandato, né? Naming rights do estádio, novo fornecedor de material esportivo, novo patrocinador, um monte de incrementos nas receitas para que os dois clubes tenham melhores condições de navegar. Mas, diferentemente do São Paulo, o Corinthians precisa contratar uma penca de jogadores. E está contratando uma penca de jogadores. O Augusto Melo tentou explicar isso, da coisa
como ele gosta de falar, da transparência e da credibilidade para explicar a série de contratações a prazo, e aí pressionado pelos clubes que querem receber para, por exemplo, enviar a documentação de liberação do jogador para o jogador estrear no Paulista, ele reclama do aperto dos credores. E, na verdade, aconteceu agora há pouco, né, o pagamento da primeira parcela do Ranieri, que vai permitir que o Ranieri jogue na estreia do Paulista, porque o Tite estava treinando com um jogador que não tinha sido liberado pelo seu clube. Então, essa parafernália financeira sendo anunciada, eu acho que ela garantiu até agora ao Corinthians, no campo, bons reforços do meio para trás, inclusive o Garro, meio-campista, que veio do Talheres. Mas no setor ofensivo, o Corinthians ainda me parece frágil, então eu imagino que ele ainda vai tentar alguma contratação. E, sobretudo, aí o desafio passa a ser do técnico, né? Para montar um time minimamente consistente com vários jogadores novos. Acho que essa é a principal. Você falou isso em algumas vezes, eu concordo. A partir do momento em que vai ter treino aberto, inclusive, né, para o público, mas a partir do momento em que a bola rolar oficialmente numa partida oficial, deixa de ser um pouco o Corinthians do Augusto Melo e passa a ser o Corinthians do Mano Menezes. Assim é o futebol, né? Passa a ser uma responsabilidade do treinador e a coisa mais evidente não vai ser o patrocínio na camisa, vai ser o resultado do seu time em campo. E o que o torcedor do Corinthians quer saber é se o time de 2024 vai ser mais forte que o de 2023. No papel, no baralho, no botão, no fantasy, no videogame, no fantasy, né? O Corinthians 2024... Ele nem sabe o que isso significa. Eu tive que ensinar outro dia para ele, Danilo. Ele não sabe o que é. Isso, eu não sei exatamente. Eu parei no baralho do Renato no futebol botão. O baralho do Corinthians, o baralho do Mano de 2024 é bem mais consistente, bem mais cheio de coringas do que o de 23, em tese. E é mais saudável também, mais jovem, mais adequado aos padrões do futebol atual. Então, eu imagino que ele conseguia transformar esse Corinthians repaginado, num bom time. Não acho que de uma hora para outra, mas eu imagino que durante o Campeonato Paulista esse Corinthians já dê sinais melhores do que aqueles de 2023, que foram duríssimos. Arnaldo, eu não anotei o nome de todo mundo, não, mas antes de passar para o Danilo, mudando de assunto, indo para fora do país, tem muita gente perguntando sobre o Carpini, porque assim como o Corinthians enfrenta dificuldade para inscrever os jogadores, porque precisa pagar para poder colocar o nome no bid, hoje o Ranieri é esse caso, mas o Corinthians tem uma dificuldade aí com os jogadores estrangeiros por conta do visto de trabalho. Hoje surgiu a notícia de que o São Paulo ainda não pagou 1 milhão da multa do Carpini com a Juventude, e por isso o contrato dele ainda não foi registrado. Notícias sobre isso? Certo. Sim, Carpini está no bid. Está no bid da CBF, que hoje o técnico vai para o bid também. Carpini está no bid da CBF. Não, mas ele está inscrito, né? Então, mas a multa foi paga, segundo os setoristas do Juventude, primeiro, deram essa informação, e o Juventude liberou a documentação dele, a liberação dele de documentos para ser inscrito, então ele estará no banco contra o Santo André, assim como os outros reforços. Os outros reforços já estavam no bid, né? O Ferreirinha, o São Paulo já tinha pago a primeira parcela ao Grêmio, o Bobadilha, idem ao seu Portenho, o Eric, que veio de graça, e o Luiz Gustavo, que veio de graça. Então, o São Paulo da estreia, ele pode ter os seus novos contratados e o seu novo treinador, mas em campo ele só deve ter de início o seu novo treinador. Os reforços, acho que vão ficar no banco de reserva.